Nos termos da Resolução número 003/2012, de 21 de maio de 2012, instalo nesse momento a primeira sessão simulada do exercício de 2016 do projeto Vereador por um Dia. Saúdo a todos que se fazem presentes nessa sessão simulada de hoje, dia 13 de outubro de 2016. E peço à secretária da mesa, a vereadora Daniela Secom, para que proceda a chamada dos vereadores para fins de verificação no quórum. Vereador Alex Tuni. Presente. Vereadora Ana Caroline Chaures. Presente. Vereador Christian Júnior Donat. Presente. Vereadora Gabriela Abido. Presente. Vereador Jean Carlos Wickertuns. Presente. Vereadora Samira Brand. Presente. Vereador Christian Kaiser. Presente. E vereador Tiago Jairo Corne. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os trabalhos da primeira sessão simulada do projeto de cunho educativo Vereador por um Dia, do exercício de 2016, da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Cumprimento de forma especial aos nobres colegas vereadores desta sessão simulada, saúdo também o público presente, saúdo os vereadores aqui presentes, o diretor da escola, professores, autoridades, pais, alunos e os demais. Pauta da sessão simulada do projeto Vereador por um Dia, do dia 13 de outubro de 2016. No pequeno expediente, leitura da carta. Matérias do dia. Leitura e discussões das indicações 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08/2016. Leitura, discussão e votação da moção 01/2016. No grande expediente, teremos inscrito Laura Bassi e Alan William For. Na explicação pessoal, deixaremos livre a palavra para quem quiser falar e tem alguns inscritos. A Samira, o diretor Pedro Valdir Gauer, o supervisor da gestão da rede ADR de Itapiranga, Wilson Van Borstel, a presidente da Câmara, Itamar Bagatini, e a professora Dionísio Schitz. Pequeno expediente. Peço a Daniela para fazer a leitura da carta de correspondência da escola. Prezado presidente e vereadores desta sessão simulada, cordialmente, em nome da direção, professores, funcionários e alunos da Escola de Educação Básica Padre Vendelino Seidel, recebam os nossos cumprimentos pelo valoroso projeto, desejando pleno sucesso no desenvolvimento das atividades legislativas. Fazemos votos de que o resultado desse trabalho, principalmente as proposições apresentadas, reflitam em transformações futuras. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a todos os alunos que participaram e estão envolvidos na realização da sessão simulada do projeto Vereador por um Dia. Aos pais pelo apoio e, em especial, agradecer aos professores Vanduíra e Dionísio pelo empenho na organização e mediação das atividades. Cordiais saudações, Pedro Valdir Gauer, diretor da unidade escolar. Matérias do dia. Peço para que a secretária faça a leitura da indicação número 01/2016, de autoria da vereadora Samira Brando. Indicação número 01/2016. Excelentíssimo senhor Christian Júnior Donat, presidente da sessão simulada do projeto Vereador por um Dia. Tendo em vista o assento nesta Casa Legislativa e o uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 e artigo 177 da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, que se envie o presente ofício ao senhor Hilton Pedro Vogt, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo encaminhe um projeto de lei para esta Casa Legislativa que torne obrigatória ou incentive a instalação dos canos de cobre nas paredes de material, como espera para a instalação de sistema de aquecimento de energia solar e a infraestrutura necessária para a captação da água da chuva, nos projetos de construções das casas em Iporã do Oeste a partir do ano de 2017. Em contrapartida, como forma de incentivo, o poder público poderá adotar uma isenção na taxa do habite-se, na conclusão da obra do proprietário. Justificativa.
O município de Poranduesta é reconhecido como terra da água boa, devido à sua grande quantidade de água potável, que atualmente chega a 13 milhões de litros armazenados, que são encontrados principalmente no perímetro rural, em quedas d'água e riachos. Em justificativa a isso, a proposição pretende melhorar essa situação, contribuindo não somente para o município, mas também para o planeta, pois sabe-se que a água é um bem natural indispensável e finito, e que está sendo consumida cada dia mais. Sabe-se também que inúmeros munícipes não usufruem da energia renovável por questões financeiras, e quando essa não é atribuída à residência durante a edificação, torna-se inviável optar por reformas custosas para programar os painéis. O cidadão passa a não usufruir desse recurso, evitando a opção sustentável de energia para evitar transtornos com reformas. Com o desenvolvimento da cidade, a realização do projeto possibilitará a reutilização da água da chuva para os afazeres domésticos, diminuindo os problemas acarretados, visando a economia tanto da água e da energia não renovável para os próprios munícipes, que obterão retorno a longo prazo. Além disso, as casas já construídas poderão estar aderindo também a este programa, recebendo uma isenção que poderá ser decidida por parte do poder público. Segundo o artigo 177 da Lei Orgânica do Município, toda família reside no município de Poranduesta deverá adotar técnicas e práticas para a preservação e despoluição dos recursos naturais, visando a obtenção de água potável e participando dos programas desenvolvidos por entidades oficiais ou não. Baseando-se no artigo citado, pode-se concluir que o programa se encaixa nessas condições. Na certeza de apelar por causa justa e de poder contar com a especial atenção do Poder Executivo Municipal, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Vereadora autora Samira Brandt. Coloco em discussão a indicação 01. Presidente. A palavra está com a vereadora Samira Brandt. Bom dia. Primeiramente, gostaria de cumprimentar ao presidente dessa sessão simulada, Christian Junior Donat. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, às autoridades e o público aqui presente. Bom, a proposição aqui apresentada, ela visa primeiramente na necessidade de novos recursos para o problema presente no município. Além disso, é presente na lei orgânica do município que o cidadão deve ter a disposição em se preocupar com o meio ambiente. E para dar continuidade ao lema de Poranduesta, que é conhecida como a terra da água boa, então são necessárias políticas públicas para a preservação dessa água, para que a mesma não se finde e não seja contaminada. Pois, como sabemos, um dos maiores problemas enfrentados nos dias de hoje no município é a escassez de água nas casas. Da mesma forma, a energia ela também é de suma importância para a nossa vida, pois precisamos dela diariamente e, como sabemos, as fontes geradoras da mesma estão cada vez mais escassas. Então, para que seja melhor compreendido como a presente indicação será executada, as imagens deixarão mais claras. A captação da água ela vai acontecer através das calhas, que então, através de canos, será levada para um reservatório, que posteriormente poderá ser utilizada para demais fins. Já a energia solar, então, acontece com a implantação dos canos de cobre para a passagem da água aquecida. E como já foi citado, então, a indicação ela visa na economia, além da preservação do meio ambiente, trazendo benefícios para a população, mesmo que em longo prazo. Então, para melhores condições dos nossos munícipes, eu conto com o apoio dos meus colegas vereadores para a aprovação da indicação. Obrigada. Continua em discussão a indicação 01. Sem mais discussões, peço para que a vice-presidente faça a leitura da indicação número 02, de autoria da vereadora Daniela Secom. Indicação número 02/2016. Excelentíssimo senhor Christian Junior Donat, presidente desta sessão simulada do projeto Vereador por um Dia e Poranduesta, Santa Catarina. A vereadora que a esta subscreve, considerando o assento nesta Casa de Vereadores e amparando-se nos termos que dispõe ao inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências.
Sabendo que essa indicação fundamenta-se em princípios viáveis e éticos, indica-se que o Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, busque o apoio dos governos estaduais e federais para que se possa dar continuidade ao programa de convênios médicos em áreas específicas da saúde nesse município de Porã do Oeste, com o intuito de oferecer um melhor e mais fácil acesso à saúde do povo. Considerando os recorrentes pedidos e a necessidade de munícipes e moradores da presente cidade de terem acesso, no âmbito municipal, a um atendimento profissional especializado em casos de doenças e problemas de saúde, é vista a necessidade da continuidade e do aprimoramento do já existente programa de convênios médicos, que atualmente conta somente com a participação do profissional de oftalmologia. Indica-se, deste modo, uma ampliação dessa política pública, envolvendo agora mais áreas e mais dias durante o mês, para que se possa trazer a Porã do Oeste médicos especialistas também nas áreas de ginecologia, pediatria, cardiologia e dermatologia. A Constituição, no artigo 196, estabelece que a saúde seja direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas econômicas e sociais. Já o artigo 2º da Lei nº 8.080/90 dispõe sobre o fato de a saúde ser um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu plano exercício, ou seja, ter a garantia de saúde e acesso à sua manutenção é um dever do poder público e que deve ser assegurado pelas administrações municipais. Faz-se necessário, portanto, a continuidade da política pública de oferta médica ao povo. Cabe, de fato, à administração pública municipal, juntamente com o apoio do governo estadual e federal, com suas respectivas secretarias do âmbito da saúde e ação conjunta para proporcionar uma maior facilidade de acesso ao povo. Dessa forma, indico a criação e efetivação da presente indicação, mediante a realização de convênios municipais com especialistas de determinadas competências da saúde, para garantir à população um atendimento semanal de qualidade e no próprio município. Tem-se como objetivo principal um melhor agendamento de consultas e o menor gasto pessoal com relação a deslocamentos e diárias perdidas em função destas, além, é claro, da saúde do povo iporãoestino. Vereadora autora Daniela Milena Secom. Coloco em discussão a indicação 02. Presidente. A palavra está com a vereadora Daniela Secom. Primeiramente, bom dia. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Legislativa nessa sessão simulada, senhor Christian Junior Donat, e em nome dele os vereadores aqui presentes. Também cumprimentar pais, professores e alunos e as demais autoridades que vieram até aqui para prestigiar esse evento. Bom, a presente indicação, que foi lida pela minha colega Samira Brand, ela visa ressaltar a importância da saúde no âmbito municipal. Para a gente entender isso, precisamos ter uma ideia de que, na última década, Iporã foi um município que cresceu bastante. E, além da demanda territorial, aconteceu também uma demanda populacional, onde alguns setores tiveram que se renovar para abranger a demanda, então, de serviços da população. E um deles é a saúde. Sabemos que o centro mais próximo que possui especialistas é São Miguel do Oeste e também Chapecó, que é um centro de referência nesse âmbito, não só regional, como também estadual. E muitas vezes a população se depara com alguns problemas de saúde e não consegue resolver isso no município. É importante saber que muitas vezes é complicado marcar consultas, porque elas demoram muito tempo para acontecer em São Miguel ou Chapecó devido a essa demanda, que toda a região se concentra ali. Então, o Porã do Oeste ele já tem um convênio com o oftalmologista e eu sugiro, então, essa ampliação desse convênio para também as áreas de ginecologia, pediatria, cardiologia e dermatologia. A indicação ela se fundamenta, como a Samira leu, no artigo 2º da Lei nº 8.080/90 e no artigo 196 da Constituição, onde que diz que a saúde é um dever, a manutenção da saúde é um dever do poder público e ele deve ser assegurado pelas secretarias municipais. Então, é por isso que eu indico a necessidade da continuação e do aprimoramento dessa política pública, que são os convênios médicos,
ampliando para outras áreas. Então, eu peço a colaboração dos meus colegas vereadores para que entendam e compreendam a intenção da indicação e agradeço a todos. Bom dia. Continua em discussão a indicação 02. Sem mais discussões, peço para que a secretária faça a leitura da indicação número 03, de autoria do vereador Alex Tune. Indicação número 03/2016. Excelentíssimo senhor Christian Junior Donat, presidente da sessão simulada do projeto Vereador por um Dia, Iporanduense, Santa Catarina. O vereador que a essa subscreve nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal que reavalie os cargos em comissão em algumas secretarias para a possível diminuição em alguns cargos nesse município de Iporanduense. Tendo em vista o anseio dos munícipes para a melhoria da nossa cidade e também certa economia de dinheiro, uma das soluções seria reavaliar os cargos em comissão em algumas secretarias e diminuir alguns destes. Dependendo do número de diminuição de cargos, isso poderia levar a uma economia até de altos valores em um ano, fazendo com que esse dinheiro seja investido em várias áreas do município. Na certeza de estar reivindicando por pedido de boa parte da população de Iporanduense e de podermos contar com a especial atenção do Executivo, vereador autor Alex Júnior Tune. Coloco em discussão a indicação 03. Presidente. A palavra está com o vereador Alex Tune. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente da sessão simulada, senhor Christian Junior Donat, em nome dele, a mesa de vereadores e o público em geral. Bom, a minha indicação não é a diminuição de secretarias, mas sim dos cargos que existem dentro das secretarias, como que são os cargos diretores e organizadores. Esses cargos poderiam ser diminuídos, fazendo assim com que ocorram enxugamentos de gastos no município de Iporanduense. Aproveito também aqui, como sabemos, a partir do ano que vem teremos um novo prefeito. Já deixo ao conhecimento dele também essa preocupação, que ele, na hora de montar sua equipe de trabalho, dê uma atenção especial para não criar excessivos cargos comissionados. Obrigado. Continua em discussão a indicação 03. Sem mais discussões, peço para que a secretária faça a leitura da indicação número 04, de autoria da vereadora Ana Carolina Chaurich. Indicação número 04/2016. Excelentíssimo senhor Christian Junior Donat, presidente da sessão simulada do projeto Vereador por um Dia, Iporanduense, Santa Catarina. O vereador que a essa subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Para que a administração municipal, através de suas secretarias competentes, faça a implantação de vedação de bocas coletoras de efluentes e similares nas dependências das ruas desse município de Iporanduense. Considerando que a conscientização em relação à qualidade de vida e à preservação ambiental são constantes em todos os espaços e considerado um dispositivo hidráulico para vedação contra gases, insetos, roedores e outras pragas do gênero, pede-se para ser aplicado nas bocas coletoras de efluentes, dotado de um sistema de tamponamento que se abre automaticamente para a passagem da água, para que o mesmo possa adentrar o sistema de drenagem. Solicitamos ao Poder Executivo Municipal para que tome todas as providências necessárias para resolver o problema das bocas de lobo, localizado no nosso município de Iporanduense, considerando o crescente desenvolvimento do município e que com isso estaríamos nos preparando para o século XXI. Vereadora autora Ana Carolina Chaves. Coloco em discussão a indicação 04. Presidente. A palavra está com a vereadora Ana Carolina. Todos. Primeiramente, queria cumprimentar o presidente dessa sessão simulada, Christian Junior Donat, em nome dele, os demais vereadores e o público presente. Considerando que nosso município está crescendo constantemente, o bem-estar da população é fundamental.
Esse dispositivo fará a vedação contra os insetos, gases e roedores, que muitas vezes a nossa população tem acesso. Esse dispositivo, então, será implantado embaixo das grades das bocas de lobo, onde que abrirá uma passagem para que a água possa entrar. Depois que acabou de drenar toda a água, esse dispositivo acaba fechando, impedindo que as pragas possam sair, causando algum tipo de doença em nossa população. Bom, esse dispositivo já pode ser encontrado em muitos centros urbanos. Peço a colaboração aos meus colegas vereadores para que a indicação 004/2016 seja aprovada. Muito obrigada. Continua em discussão a indicação 04. Sem mais discussões, peço para que a secretária faça a leitura da indicação número 05, de autoria do vereador Thiago Jairo Collin. Indicação número 05/2016. Excelentíssimo senhor Christian Junior Donat, presidente da Câmara do Projeto Vereador por um Dia e Porandoeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências: para que seja implantado um centro de lembranças que consiste em um cemitério público municipal que resolveria os problemas sociais e ambientais do município de Porandoeste. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, sendo mais específico ao capítulo 4, que ressalta o meio ambiente e a prevenção da flora e da fauna, no artigo 165 afirma que é a obrigação do poder público municipal e da coletividade defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, afirma que grande maioria das águas subterrâneas contaminadas levaram a esse fim devido ao necrochorume provindo dos cemitérios. A composição da substância é a água, sais minerais e ácidos graxos que são liberados e fluem para as águas subterrâneas e logo contaminam aquíferos, lençóis freáticos, nascentes, rios, poços, etc. O grande lema municipal é terra d'água boa e é de extrema importância que o município se adeque às inovações para não ser considerado hipócrita. O projeto consiste em um centro de lembranças, um cemitério inovador que contaria com um local agradável, organizado e harmonioso para visitar seus entes. Há necessidade de uma mudança em relação aos cemitérios, tanto que este seria comunitário e possuiria um crematório. Este seria utilizado regionalmente, trazendo de certa forma um benefício ao município pelo investimento. Esse cemitério contaria com um agradável gramado, com árvores e flores plantadas, e seria um lugar de lembranças, onde as pessoas visitariam seus entes queridos e poderiam se sentir de alguma forma confortáveis no local. No cemitério, não seriam enterradas as pessoas, somente seria um local de lembranças, pois esse lugar contaria com um crematório que seria utilizado por todos. As cinzas poderiam ser depositadas no cemitério, como também não precisariam necessariamente. Mesmo que as pessoas não queiram depositar as cinzas no local, poderiam ter um memorial, uma pequena lápide onde constaria seus dados e lembranças. Os cemitérios convencionais apresentam uma estrutura que não agrada a grande parte das pessoas, principalmente por existir muitas lápides desproporcionais e muito mármore, que causa tanto uma desorganização como também um calor intenso durante o dia, o que torna o local pouco visitável. Além disso, os locais ao redor estão sendo afetados com a degradação das pessoas, poluindo desta forma a água. Em Iporandoeste, há também um problema social em função do local inteiro, pois o município conta com pessoas de várias religiões e credos diferentes, e temos somente cemitérios privados. O centro de lembrança seria comunitário, o qual, independentemente da religião, crença ou alguma outra circunstância, seria um bem comum, livre de discriminações, onde todas as pessoas poderiam ser sepultadas. O centro de lembrança seria a resolução dos problemas ambientais e sociais provindos dos cemitérios convencionais, pois esse contaria com a preservação do meio ambiente, tanto da água como do solo, a organização e atração na visitação de entes queridos, o clima harmonioso no local, a estabilidade entre classes sociais, o destaque nacional por preocupação com o necrochorume, um núcleo regional de lembranças e um cemitério comunitário apropriado para todas as religiões e ateus. Por fim,
Devo acrescentar que esta é uma mudança necessária. Recursos naturais estão sendo postos em risco, e com esse investimento contaríamos com um local público e de prestígio para o município em nível regional, estadual e nacional. Podemos afirmar ser um projeto inovador e de possível implantação com altos benefícios. Vereador autor Thiago Jairo Colli. Coloco em discussão a indicação 05. Presidente, A palavra está com o vereador Thiago Colli. primeiramente queria cumprimentar o senhor presidente dessa sessão simulada, o senhor Christian Junior Donat, e em nome dele cumprimentar os demais vereadores e o público em geral. Como consta da indicação número 05 da minha autoria, acredito que o Centro de Lembranças irá resolver muitos problemas sociais e ambientais deste município de Iporã-do-Oeste. Como sabemos, aqui na nossa cidade há muitas condutas religiosas e muitas dessas não possuem um cemitério para serem enterradas as pessoas. E quando um indivíduo chega a falecer, gera um pequeno problema social para resolver a situação do local onde essa pessoa será enterrada. Logo, o Centro de Lembrança estaria resolvendo esse problema, pois ele seria um cemitério municipal. Os cemitérios convencionais, que então são os cemitérios que já estão implantados aqui no município, eles possuem uma estrutura muito parecida com essas duas imagens dos slides. Eles apresentam muito mármore, no que faz com que o lugar seja muito quente e pouco visitável em decorrência disso. Além disso, ele acaba contaminando a água e também o solo, devido ao necrochorume. O necrochorume é uma substância que possui muitos ácidos graxos, e esses ácidos, então, são os responsáveis pela contaminação. Ele acaba, então, escorrendo pelo solo, contaminando, e também, quando ele chega em um local com água, acaba contaminando a água, seja ele um lençol freático, um poço, uma nascente, enfim, um rio. Enfim, então tem estudos que comprovam que de 1 kg de massa corporal humana se produz 0,6 litros de necrochorume. Então esse dado é muito assustador, porque contamina muito e hoje sabemos que há uma crise hídrica no mundo e é muito importante que nós aqui tomamos atitudes para que esse problema não chegue no nosso município. Então, a primeira coisa que vem em mente, o cemitério de lembranças, ele estaria então resolvendo esse problema ambiental, pois ele contaria com crematório. E a primeira coisa então que vem em mente quando falamos em cremar pessoas é o alto custo para exercer esse trabalho. Mas ele acaba não sendo tão abusivo assim, pois hoje no Brasil, para cremar uma pessoa, o preço médio fica entre 6 a 10 mil reais. E se for considerar que as funerárias ainda ficam com grande parte de lucros em cima desse dinheiro, e analisando a maneira com que as pessoas são enterradas da maneira convencional, esse investimento não acaba sendo tão caro assim. E também o Centro de Lembranças irá precisar de um apoio por parte das religiões para que elas adotem essa ideologia de enterro. O Centro de Lembranças, então, seria organizado com pequenas lápides, onde na parte superior constaria, então, com uma foto, com o nome, enfim, com seus dados e lembranças. E na parte inferior seria uma pequena caixa que seria enterrada e dentro dela seriam depositadas as cinzas. Elas seriam, então, organizadas em grandes colunas e todas elas seriam iguais. E também elas seriam colocadas em campos como esses, com bastante árvores, grama, enfim, num lugar onde irá criar um clima harmonioso e que vai o tornar visitável também. Então, eu peço a colaboração dos meus colegas vereadores para levar essa indicação à frente, pois é muito importante que essas novas ideias não fiquem somente no papel, que de certa forma elas possam ser construídas, ainda mais quando elas visam um melhoramento na qualidade da vida e também na preservação dos recursos naturais e também da vida. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação 05. Presidente, Sim. gostaria de cumprimentar novamente o público aqui presente e também de elogiar o projeto do meu colega vereador Thiago Jairo Colli,
Ressaltar que é muito importante essa preocupação que ele teve com o âmbito social também do nosso município, já que está bastante em alta discussão sobre o cemitério, a construção do municipal, então, e também ressaltar a importância dessa busca do apoio das igrejas, das religiões, que é muito importante ter esse diálogo dos munícipes com as suas crenças e suas religiões, para poder ter uma ideia de que não é um pecado, não é um ato errôneo cremar as pessoas, e sim é algo que vai talvez garantir a preservação de alguns recursos naturais. Obrigada. Continue a discussão. Sem mais discussões, peço para que a secretária faça a leitura da indicação número 06, de autoria do vereador Jean Carlos Wicker Tums. Indicação número 06/2016. Excelentíssimo senhor Christian Junior Donat, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, projeto Vereador por um Dia, Iporanduense, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja criado um programa de incentivo ao cultivo da araucária, através da distribuição de mudas. A indicação aqui referida pretende incentivar o plantio de araucárias nas propriedades rurais do município, onde a Prefeitura teria o compromisso de disponibilizar as mudas, junto com um pequeno e simplificado manual sobre a araucária, com instruções adequadas para o plantio desta árvore. A araucária angustifolia, também conhecida majoritariamente como pinheiro do Paraná ou como pinheiro brasileiro, foi por muito tempo a responsável pela real expansão de várias regiões do estado e do país, através da comercialização da árvore e de suas pinhas. Ela também possui uma forte relevância cultural pela sua simbologia de imponente e bela, além de sua importância para o ecossistema local. Merece viver, ser respeitada e até mesmo honrada por suas passadas e atuais excêntricas funções, para com o desenvolvimento econômico, mas que infelizmente sofreu com a exploração e a necessidade do homem, sendo que hoje a araucária é uma espécie em perigo crítico de extinção, ou seja, ela está desaparecendo. Na certeza de estarmos reivindicando por um programa de suma importância, uma vez que novas mudas não estão nascendo na escala necessária, em algum momento as gigantes e javelhas tombarão, afetando desta forma o equilíbrio do ecossistema. Certos de que podemos contar com a especial atenção do Executivo, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Vereador autor, Jean Carlos Wicker Tums. Coloco em discussão a indicação 06. Presidente. A palavra está com o vereador Jean Tums. Então, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente da sessão simulada da Câmara de Vereadores, Christian Junior Donat, e, em nome dele, cumprimentar os demais vereadores e o público em geral. Então, a principal justificativa da indicação 006 tem teor histórico-cultural, no caso, pelo fato de araucária ter sido muito importante para o desbravamento e desenvolvimento da região extremo-oeste, nossa região, extremo-oeste catarinense, assim como de outras regiões do estado e do país, principalmente da região sul. E o outro motivo, então, a outra justificativa tem o teor ecológico, na questão da sustentabilidade do meio ambiente, onde a araucária é importante para o equilíbrio do meio ambiente. Um exemplo é a gralha azul, que se alimenta, ou pelo menos se alimentava, do pinho, da árvore, e consequentemente espalhava a árvore pelas regiões. Então, eu espero que os vereadores aqui presentes considerem a minha indicação e agradeço pela atenção. Continua em discussão a indicação 06. Presidente. Samira. Eu estou de acordo com a presente indicação do meu colega e sugiro que seja adicionado a justificativa que a araucária também é citada no hino municipal. Concordo. Certo. Continua em discussão. Sem mais discussões, peço para que a secretária faça a leitura da indicação número 07, de autoria do vereador Christian Kaiser. Indicação número 07/2016.
Excelentíssimo senhor Christian Junior Donat, presidente do projeto Vereador por um Dia, Iporanduense, Santa Catarina. O vereador que a essa subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja inserida uma faixa de pedestres na Avenida Gustavo Fetter, mais precisamente em frente às dependências do posto do Chapa, nesse município. Tendo em vista o grande fluxo de veículos e de pessoas que transitam por lá, é necessário que exista uma faixa de pedestres neste local, para que haja uma maior segurança do cidadão que anda pela avenida. É necessário que se faça sua implementação, pois se trata de um lugar que possui um enorme fluxo de carros e pessoas, tanto para quem usufrui do comércio local, quanto para quem está de passagem, pois a avenida faz parte da rodovia SC 386, principal ligação entre os municípios de São Miguel do Oeste, Itapiranga e Mondaí. Percebe-se que a segurança das pessoas é fundamental, e desta forma foi vista a necessidade de se implantar uma faixa de pedestres, pois o cidadão que caminha pelo local não tem orientação, já que veículos que saem das dependências do posto ficam aguardando para adentrar na avenida e acabam parando em cima do local que seria propriamente para o cidadão se locomover. Com a implementação da faixa, o lugar ficaria mais sinalizado, fazendo com que os pedestres saberiam por onde atravessar, fator que acaba contribuindo para a beleza do local, pois se trata de um lugar situado na Avenida Gustavo Fetter, centro de nossa tão querida e amada Iporanduense. Na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da comunidade e de podermos contar com especial atenção do Executivo, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Vereador autor, Christian Kaiser. Coloco em discussão a indicação 07. Senhor presidente. A palavra está com o vereador Christian Kaiser. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da Câmara dessa sessão simulada, senhor Christian Junior Donat, a todos os presentes que estão aqui. Bem, a minha indicação se trata da implementação de uma faixa de pedestres em frente ao posto do Chapa, pois se é perceptível, através das fotos, que não existe uma sinalização adequada para a pessoa que está se locomovendo pelo passeio público e que acaba meio que se perdendo, entre aspas, nas dependências do posto, porque não há uma sinalização adequada. E, nesse caso, uma faixa de pedestres seria o mais adequado possível. E aqui, em umas fotos, se percebe que os carros que estão no pátio do posto abastecendo, fazendo outras coisas, acabam parando em cima do local que seria propriamente para o cidadão se locomover, e nesse caso fica em cima do lugar que seria propriamente. E isso acaba gerando uma certa insegurança, porque você não sabe, caso o motorista ele acabe dando ré, pode pegar a pessoa em cheio. Então, o correto seria ter uma faixa de pedestres para sinalizar melhor e para que não ocorra outros incidentes. E então, aqui seria uma imagem que representaria o traçado da faixa. Em amarelo, podemos perceber que é o traçado do passeio público, devidamente sinalizado, e em branco está a parte que não está sinalizada, que seria o local correto para a implementação da faixa de pedestres. E sendo de cunho de segurança para a população, espero que os senhores vereadores aceitem essa proposta e que desejo um bom dia a todos. Continua em discussão a indicação 07. Presidente? Sim. Então, eu acho muito importante o projeto do Christian e eu concordo com esse projeto e eu gostaria de acrescentar alguma coisa que, no caso, citando que na lei de trânsito do país se diz que é um dever do pedestre de utilizar a faixa de pedestres. Então é muito justo que tenha uma faixa de pedestres para ele poder utilizar. Vereador autor, está de acordo em acrescentar? Acordo com as preposições do nosso colega vereador. Certo. Continua em discussão. Não havendo mais manifestações,
As indicações 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07/2016 serão acatadas e encaminhadas às autoridades competentes para os devidos fins. Nesse momento, eu passo a presidência para a vice-presidente Samira Brand para análise de minha matéria. Então, eu gostaria de cumprimentar novamente ao público aqui presente e peço para a secretária Daniela para que faça a leitura da indicação número 08, de autoria e proposição do vereador Christian Júnior Donat. Indicação número 08/2016. Excelentíssima Senhora Samira Brand, Presidenta em exercício da Câmara Municipal de Vereadores e Porandoeste Santa Catarina. O vereador que essa subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que se implante o projeto IPTU Verde, visando extinguir a atual relação entre o crescimento urbano e a elevação da produção de lixo no município, o que auxiliará posteriormente a coletividade e servirá de exemplo a diversos municípios. Essa indicação visa, sobretudo, promover a inserção de fomentação de uma estrutura verde na cidade de Porandoeste, objetivando a melhora na qualidade de vida dos habitantes e minimizando os impactos ambientais, reduzindo também demandas energéticas e hídricas. Os munícipes, através da ascensão desse projeto de lei, receberão estímulo por parte do Executivo no âmbito tributário, para a incorporação das medidas acima citadas, cujo objetivo é a recuperação da atual conjuntura do meio ambiente, uma vez que esta encontra-se pautada em todas as esferas, incluindo o ordenamento jurídico da atual Constituição Federal, em que no artigo 225 proclama que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Portanto, é primordial que o poder público preze pelo desenvolvimento sustentável e auxilie na conjuntura mundial quanto aos impactos socioeconômicos e ambientais, para que, desta forma, as cidades possam progredir de forma econômica e territorial, sem agredir o meio responsável pela existência da mesma. Na certeza de estar reivindicando por necessidade da comunidade e de poder contar com a especial atenção do Executivo, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Vereador autor, Christian Júnior Donat. Coloco em discussão a indicação número 08. Presidente. A palavra está com Christian Júnior Donat. Primeiramente, eu queria cumprimentar a senhora presidente da sessão simulada, Samira Brand, e, em nome dela, cumprimentar os demais vereadores e também cumprimentar e dizer que é uma honra ter esse público maravilhoso aqui conosco esse dia. Bom, o nosso mundo está em colapso. A natureza ela está frágil e estamos retirando dela o que ela não consegue mais repor. Essa indicação ela mostra uma preocupação com o crescimento da cidade, mas em especial com a natureza, com o cuidado com a natureza e a preservação dela, pois a cidade está crescendo. Isso percebe-se ao passar pelos locais onde é que estão sendo feitos loteamentos. E pensar principalmente sobre a natureza, o que a gente está fazendo com ela, de que forma podemos preservar e cuidar dela. Bom, a proposta da indicação é simples, mas ela age diretamente no auxílio da preservação dos recursos hídricos e naturais. Bom, medidas que podem ser utilizadas nas casas para então a diminuição do IPTU, que seria o IPTU verde, são o sistema de captação de água, que seria o sistema de armazenamento e captação, no caso, seria que já está sendo feito em alguns locais, mas todas as casas deveriam ter isso. O sistema de reuso de água, daquela água que sai da máquina de lavar, que pode ser reutilizada em algumas coisas que não precisam de água potável para ser usada. O sistema hidráulico solar, aquele que esquenta a água utilizando a energia do sol, que reduziria o gasto de energia. E a edificação da casa, utilizando materiais sustentáveis e que minimizem os impactos ambientais. Cada sistema sustentável, que seria então utilizado pelo cidadão, reduziria uma porcentagem no preço do IPTU.
E para adquirir essa diminuição, então, deveria apresentar o projeto da casa juntamente aos órgãos responsáveis pelo imposto. O poder público deve apresentar medidas que incentivem as pessoas a utilizarem esses modelos de sistemas ecológicos e sustentáveis, porque eles auxiliam tanto o meio ambiente como o cidadão. Mas, sabendo que a implantação e o manuseio desses sistemas não é muito barato, então nós precisamos de incentivos financeiros. O poder público deve mostrar incentivos financeiros a esses sistemas. Então, esse seria o IPTU verde. Eu peço a colaboração dos dos colegas vereadores, para que então seja feito essa acatação dessa indicação. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação número 08. Sem mais discussões, a indicação será acatada e encaminhada para o Poder Executivo. Devolvo a presidência ao titular. Peço à secretária para que faça a leitura da moção 01/2016, de autoria da vereadora Gabriela Bido. Excelentíssimo senhor, moção número 01/2016. Excelentíssimo senhor Christian Junior Donat, presidente da Câmara Municipal de Vereadores e Porandueste, Santa Catarina, projeto vereador por um dia. Os vereadores que a essa subscrevem, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indicam ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Solicitamos ao chefe do Poder Executivo Municipal, ao governador Raimundo Colombo e ao secretário da Educação, Eduardo Deschamps, através das secretarias competentes, a busca do apoio dos governos estaduais e federais para que se possa, através de nossa preocupação com o meio ambiente, implantar bacias sanitárias econômicas em instituições e espaços públicos neste município de Porandueste, com o intuito de garantir um futuro melhor às próximas gerações. Considerando que a Lei Orgânica Municipal, capítulo 4, que diz respeito ao meio ambiente, foi criada com o propósito de auxiliar a preservação da natureza, dos recursos naturais e também dos nossos deveres para com os animais. A mesma se torna muito importante já que protege um ingrediente essencial para a vida, o recurso mais precioso cedido para os seres vivos, a água. Porém, a fonte desse precioso recurso está sendo cada vez mais comprometida. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, CNI, em 2025, 3,5 bilhões de pessoas sofrerão com a falta de água. Além de, até o momento, 5 milhões de mortes poderiam ter sido evitadas se a água e o saneamento básico não tivessem sido negligenciados. O nosso município, que é ponto de referência em água boa, e também tem como sua obrigação, de acordo com o artigo 165, promover a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público municipal, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Deve-se, portanto, começar a se preocupar com medidas que possam fazer a diferença no futuro. Os vasos sanitários foram inventados em 1775. Já as primeiras privadas, que são encontradas na maioria dos lugares, em apenas uma descarga, independentemente da quantidade de dejetos, descarrega 15 litros d'água, já a que foi inventada há pouco tempo, com um mecanismo totalmente inovador, descarrega apenas 4,8 litros. Tendo, além de uma diminuição do uso da água para algo que não é necessário, também há uma economia financeira em relação ao quanto é gasto com um metro cúbico de água no município. Outro mecanismo que ajudaria muito na economia de água são as torneiras econômicas que funcionam a partir de um sensor. Portanto, não aconteceria de se ficar ligadas as torneiras sem serem ocupadas. Mas devido ao seu custo, que é em média de R$ 250, seria um investimento mais a longo prazo para o município. Levando em conta também a economia financeira do município, seria de extrema importância a implantação do sensor de luz, que diminuiria as horas diárias em que lâmpadas permanecem ligadas. Portanto, como o dever do município de fiscalizar as atividades de exploração de recursos naturais concedidos pela União ou pelo Estado no território do município, especialmente os hídricos e minerais, pedimos que seja implantada a privada econômica e torneiras e lâmpadas com sensor, ao menos em espaços públicos do município,
já que é seu dever assegurar a participação das entidades representativas da comunidade no planejamento e na fiscalização da proteção ambiental, garantindo amplo acesso aos interessados de todas as informações sobre as fontes de poluição e degradação ambiental. Vereadora autora Gabriela Abido. Coloco em discussão a moção 01/2016. Presidente. A palavra está com a vereadora Gabriela Abido. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa sessão simulada, senhor Christian Junior Donat, em nome dele, os demais vereadores e o público aqui presente. Nosso município, sendo um ponto de referência em água boa e tendo a obrigação com o artigo 165 e com o capítulo 4 da Lei Orgânica Municipal, que visa proteger e preservar o meio ambiente, tem como obrigação realizar medidas que possam fazer a diferença mais tarde, como, por exemplo, as privadas que são implantadas na maioria dos departamentos públicos são as privadas que a cada descarga despejam cerca de 15 litros de água. Porém, hoje a gente conta com uma inovação, onde a cada descarga são despejados somente cerca de 4,8 litros de água, o que, além de diminuir o gasto de água sem necessidade, diminuiria também o valor gasto com 1 metro cúbico de água no município. Outro fator que também diminuiria o gasto de água sem necessidade são as torneiras econômicas, que funcionam a partir de um sensor, onde elas só permanecem ligadas enquanto a pessoa está lavando as mãos. Então, não ocorreria de permanecer torneiras ligadas sem serem ocupadas. Para diminuir também o valor financeiro que é gasto com o município, seria de extrema necessidade, então, a implantação de sensores de luz, onde as luzes só permaneceriam ligadas enquanto houvesse pessoas no local. Então, peço que meus colegas vereadores acatem a moção 01. Muito obrigada. Continua em discussão a moção 01/2016. Coloco em votação a moção 01/2016. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a moção número 01/2016, que será encaminhada a quem se destina. No grande expediente, então, chamo Laura Bassi, que fará uso da palavra. Bom dia a todos aqui presentes. Gostaria de saudar, então, primeiramente o presidente dessa sessão simulada, senhor Christian Junior Donat, em nome dele também todos os vereadores componentes dessa mesa e todo o público em geral, pais, professores e alunos. Eu vou estar usando desse espaço, então, para falar um pouquinho sobre o jovem de Porã do Oeste e as oportunidades de emprego, de trabalho. Então, como todo mundo aqui sabe, a modalidade de ensino médio vigente nas escolas estaduais do município é o ensino médio inovador, na qual o aluno permanece o dia inteiro nas terças e nas quintas-feiras, além do seu período normal. Esse método foi implantado no ano de 2014, e nós fomos a primeira turma, e ele não tem data para se findar, então todas as novas turmas que estão entrando estão aderindo a esse método de ensino. Isso vai afetar jovens de 15 a 18 anos, e então vale destacar que é muito difícil encontrar um emprego apenas no meio período nas segundas, quartas e sextas, e também, se necessário, nos sábados de manhã. Então, essa minha fala tem como objetivo melhorar a posição do jovem porã-oestino no cenário municipal e também mudando sua vida pessoal, incluindo-o no mercado de trabalho. Assim ele teria mais chances de aprender na prática como é que é ser um adulto, já que estamos entrando para a vida adulta, logo vêm os estudos e os compromissos, e muitos de nós nunca trabalhamos. Então, vale destacar uma opinião pessoal aqui, que muitos dos jovens que estão em inovador e que conseguiram um trabalho, a maioria são alguns bicos, não é nada regularizado. E também, ou quem tem empresa familiar, um negócio da família que ajuda a trabalhar, mas não é nada com carteira assinada, nada oficial, na verdade. Então, o que eu proponho aqui? Proponho que as empresas e o comércio de Porã do Oeste estudem essa possibilidade e usem da flexibilidade para criar programas de estágio para jovens como nós, que procuramos experiência e trabalho. Poderiam ser, então, nas segundas, quartas e sextas e sábados, se necessário, no contraturno. Então, para quem estuda de manhã, seria de tarde e vice-versa. A gente sabe que tem muitas famílias que têm dificuldades financeiras
e a tendência é piorar, não melhorar, e as novas leis que foram aprovadas, então, dificultam a abertura de turmas na parte da noite, para o jovem estar trabalhando de dia. Então, talvez, mas não logo, mas no futuro próximo, muitos jovens voltariam, então, a deixar a escola para optar pelo trabalho, para se sustentar e ajudar a sua família. Então, por que não aliar os dois? Já que o ensino médio é inovador, é uma proposta inovadora, toda a cidade, todo o comércio também poderia ser inovador como isso. Então, a gente pede a ajuda da CIO-CDL de Porã do Oeste para conversar com o comércio em geral, estudando essa possibilidade de criação de estágios e empregos para jovens, e também conto com a colaboração de todos os vereadores aqui presentes e do público para levar essa proposta adiante. Então, o jovem entra preparado para a vida adulta quando ele já tem uma noção de como isso é. E as pessoas que estão aqui de mais idade, de mais experiência na vida, sabem como o trabalho molda a cabeça de uma pessoa, mudando sempre para o lado positivo. Então, é isso que procuro aqui destacar, melhorando a posição do jovem nessa cidade, que muitas vezes é conhecida como cidade idosa, que faz, não sendo algo ruim, né? Mas, então, melhorando a posição do jovem, pensando um pouco nele também, porque as coisas estão mudando e tudo deve mudar junto com isso, caminhando para o melhor lado. Muito obrigada pela atenção e conto com o apoio de todos. Bom dia. Também chamo o Alan William For, que fará uso da palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente Christian Júnior Donat dessa sessão simulada. Segundo, quero dizer fora Temer. E terceiro, quero dizer também fora todos aqueles que não foram contra a PEC, a favor, desculpa, a PEC 241, que vai contra os direitos dos trabalhadores. E quero então, não posso deixar de explanar um pouco sobre ela, né, que é uma lei que estabelece um novo regime de gasto fiscal e que terá como limite de despesas do ano anterior corrigida pela inflação. Então, se aplicada já há 10 anos atrás, o piso salarial das pessoas hoje seria de R$ 550 e não de 880. O salário mínimo, no caso, não seria desse valor, como é hoje. Então, é uma preocupação nacional que eu acho que deve ser citada, e peço aos vereadores e às autoridades locais e regionais também que façam, eu proponho então uma moção de repúdio contra a PEC para ser encaminhada então para o excelentíssimo presidente Michel Temer, e seria isso. Muito obrigado. Explicação pessoal. Samira, faça uso da palavra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar novamente o público presente, o presidente dessa sessão simulada, Christian Júnior Donat, e eu venho aqui, em nome de todos os alunos, falar e agradecer sobre a oportunidade que tivemos ao realizar este projeto. É nessas horas que percebemos que a aprendizagem não se limita apenas dentro da sala de aula, que o conhecimento adquirido também deve ser posto em prática. Com o projeto proposto, nós alunos sentimos na pele o que é se preocupar com o nosso município. E então o nosso agradecimento especial vai para os professores Vanduir e Deuneci, que sempre estiveram dispostos a nos auxiliar e foram os principais desenvolvedores desse projeto. E também a presidenta da Câmara Municipal, Noeli Grazio, que sempre prestou apoio e disposição a todos os alunos. E então fica aqui o nosso muito obrigada. Chamo o diretor Pedro Valdir Gauer para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar então o Christian Júnior, presidente dessa sessão simulada, seus colegas vereadores, autoridades, Itamara, presidente da Câmara, Valtuir, secretário da administração do município. Também um cumprimento especial aqui a 2 vereadores eleitos que iniciam seus trabalhos a partir de 2017, o Fernando e a Irmi. Não vejo outro aqui, não. Mas professores, o Vanduir,
a Dionesi, que estão à frente desse projeto, também Wilson, supervisor da Gered de Itapiranga, Carla, integradora, enfim, autoridades que aqui estão, e a vocês, alunos dos nossos terceiros anos, que estão tendo aqui, no meu modo de ver, uma verdadeira aula de cidadania. Quero ainda antes cumprimentar pais, né? Eu vejo Hélio, que é presidente da PP, pai da Samira, vereadora hoje, né? Seu Roque, Lauri, que estão aqui da imprensa também, outros que já estiveram e saíram também, mas enfim, aula de cidadania, coisa que se pratica muito pouco ainda na escola, meu modo de ver, deveríamos trabalhar isso com muito mais ênfase, mostrar a realidade para os nossos alunos. Quem aqui falou, a Gabriela falou da questão, a Laura, né, que falou da questão do trabalho, né, do contato que devemos ter com o mundo real, aquele mundo que nos impulsiona para o trabalho e que às vezes nós ignoramos um pouco, ainda mais nessa modalidade. Devo concordar de que é importante de que se pense sim também no trabalho, mesmo que nós nessa modalidade dizemos para vocês fazerem do estudo o trabalho de vocês, mas a realidade também nos diz de que devemos pensar sim em aprender um ofício, de ter esse primeiro contato, essa primeira experiência. Então, projetar a escola nesse sentido, né, isso é um desafio para nós, enquanto escola, professores, direção, de quem está à frente também da Gered, da educação do Estado, de pensarmos sim em apoiar ações que possam oportunizar também esse contato com o mundo exterior, fora da escola. Me parece que também esse trabalho desenvolvido, ele remete a todos nós, cidadãos, que vocês também são, como maioria eleitores, né, de pensar que o papel do Legislativo Municipal, ele é importantíssimo, ele é fundamental para os rumos que o município deve tomar. Então, analisando todas as proposições aqui, as indicações e moções, a gente percebe que vocês pesquisaram, procuraram, assim como os demais colegas que estão aqui como assistentes, como público, questões reais, pontuais e que podem e devem ser tratadas no Legislativo, encaminhadas ao Executivo para, na medida do possível, sejam tomadas as providências. Algumas indicações que eu sei, a Noeli deve saber, que é a secretária da Câmara, já passaram por aqui na mão de vereadores, né? Não foi sessão simulada, e que já foram encaminhadas, mas nem tudo é possível ser feito. A gente sabe disso, a gente precisa entender. Mas tudo é possível ser discutido. E é por isso que existe Câmara de Vereadores, para a troca de sugestões. E aí eu lanço um desafio para vocês, jovens, para que realmente se envolvam, participem das discussões, cobrem os seus vereadores, isso é muito importante. Tá? Nós temos que sair do comodismo de dizer que o vereador não faz nada. Mas nós não vamos na sessão para ver o que o vereador faz. Então, muitas vezes, essas afirmações são injustas. Nós devemos sim pensar em participar, em ouvir, em cobrar o meu candidato eleito. Às vezes, claro, às vezes isso não acontece, ele não se elege, mas ele tem que também se envolver como candidato, como pretendente, como suplente que passa a ser, se envolver nas causas e nas questões do município. Então é muito importante que o povo tenha esse entendimento de que a Câmara Municipal, o Legislativo Municipal, é o que ampara o Executivo, que ajuda o Executivo, que cobra, que fiscaliza, enfim, tem um papel fundamental para que as coisas efetivamente aconteçam. Então, lançar esse desafio, e quando vocês ouvem as pessoas dizer, vereadora, não fazem nada,
Eles só têm 1 hora de sessão por semana, eles trabalham 4 horas por mês para ganhar o que ganham. Mas se você perguntar para essa pessoa, na grande maioria, nunca botaram os pés na Câmara de Vereadores. Então, isso é importante, minha gente. Por isso que vocês aqui, eu sei, a Itamara é presidente hoje, se depara muitas vezes em sessões onde tem 3, 4 pessoas e as mesmas que estão sempre. Certo? O povo precisa se envolver mais. Ele precisa saber o que está acontecendo. Então, no domingo da eleição, me chamava a atenção, quando as pessoas saíam da escola, elas diziam assim, dever cumprido. Eu dizia logo na sequência, porque a gente conhece praticamente todas as pessoas, não, agora começou o teu dever, cobrar o teu candidato para os próximos 4 anos, se eleito for. Então, esse é o grande problema, né? A cidadania do envolvimento, do compromisso, deve estar presente todos os dias. Esse é o verdadeiro papel do eleitor. Então, vocês, jovens, adolescentes, jovens, já entrando na vida adulta, como alguém falou aqui, exerçam esses direitos e principalmente o dever de acompanhar o dia a dia da política e da administração municipal. E aí sim nós podemos pensar de que um dia o país vai chegar numa realidade melhor, onde quem legisla e executa as questões públicas sinta-se acompanhado e cobrado pela população. Então eu quero aqui deixar o parabéns para todos vocês, eu sei que todos tiveram envolvimento, né? Os vereadores que simularam essa sessão estão de parabéns, boas proposições, vamos trabalhar no sentido de que a gente seja cidadão por completo, cobrando todos os dias aqueles que nos comandam de certa forma. Então, muito obrigado e parabéns a todos. Chamo também o supervisor da gestão da rede de ADR de Itapiranga, Wilson Borstel, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que ganhamos amanhã. Está sendo realmente uma aula que nos alegra, que nos anima diante dos desafios da jornada que nós temos todos os dias. Eu quero nominar aqui algumas lideranças para, em nome delas, cumprimentar a todos. O presidente do Grêmio Estudantil, Alan Forte, o presidente da mesa, Christian Donald, o senhor Roque Reichert, representando a comunidade, o professor Vanduir e a professora Dionessi, e o diretor Pedro Gauer, diretor da escola. Então, como eu já disse, em nome dessas lideranças, cumprimentar a comunidade e agradecer, em nome da gerência de educação, o convite e o privilégio da nossa presença aqui. Nós há poucos dias estávamos na comunidade, na escola, organizando, realizando e convivendo com a Feira do Conhecimento. E também, como hoje, aqueles 2 dias, 3 dias de convivência foram muito harmoniosos, de muito resultado. No dia do encerramento, a gente fez essa referência à escola, às lideranças, aos alunos, né, porque convivemos maravilhosamente, tivemos uma grande feira, vimos os alunos, professores, a direção muito empenhada participando desse evento. Eu quero, em nome também da gerência, parabenizar a iniciativa da escola, né, porque assim ela forma lideranças, ela cria oportunidade do debate das questões polêmicas do momento,
Nós vimos com bons olhos o movimento que a escola fez nos últimos dias. Ontem à noite ainda no jornal Força do Oeste eu li a matéria do movimento que o Grêmio Estudantil teve em relação à reforma do ensino médio, a PEC 241. Então nós queremos aqui enaltecer e agradecer ao trabalho que fazem. Muita qualidade nas proposições. Nós comentava com a colega Carla, e a proposição de qualidade e o argumento de qualidade, coisa que as poucas vezes que eu vou na Câmara também não vejo, né? O vereador conseguir argumentar, e isso vocês fizeram maravilhosamente. Para terminar, me chamou muita atenção a fala da aluna Laura. Nós entendemos, eu tenho uma filha que está no ensino médio, nós precisamos falar sobre as angústias dos jovens, né? Nós precisamos conversar sobre isso. Entendo, porém, e dizer para vocês que até 2013 eu estava em sala de aula, e como professor, trabalhando somente 4 horas com os alunos, eu entendia que isso era muito pouco. E quando tive a oportunidade da gestão em escola, nós implantamos a IPI lá no Porto Novo, e em 2011, 2012, o ensino médio inovador na Escola São Vicente. Eu tenho convicção, e temos resultados de IDEB, de que mais tempo na escola dá resultado. A legislação vocês conhecem, né? A educação básica até os 17 anos. Mas nós precisamos falar com os jovens, eu preciso falar com minha filha, eu preciso ouvir vocês, nós precisamos conversar sobre isso e melhorar, e principalmente escutar esse anseio dos jovens, né? Então, nós queremos dizer que nós, por parte da gerência, diretor, alunos, vereadores aqui, nós estamos à disposição, sim, para conversar e pensar as políticas públicas. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Chamo também a presidente da Câmara, Itamara Bagatini, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Saúde em especial o presidente dessa sessão simulada, Christian, e extensiva a todos os vereadores hoje na função. E já gostaria de começar com uma reflexão. Esta é a Casa Legislativa dos Sonhos, onde há uma paridade entre homens e mulheres. Gostei de ver, parabéns. E a minha indignação, já registro também, que quando para ir a um pleito eleitoral, você precisa de 30% de mulheres candidatas. Depois, na Câmara de Vereadores, passa aquelas que fizerem maior número de votos e ainda de acordo com a legenda. Então, acho que isso isso dá um paralelo não igual, né? Então, a discriminação quanto à mulher já está registrada ali também. Mas parabéns para vocês que não fizeram uso desse tipo de discriminação. Cumprimentar também ao professor Wilson, a professora Carla, da Gered, né? Cumprimentar o diretor da escola e Pedro, parabenizá-lo pela sua fala. Eu penso que falta muito dessa questão desses esclarecimentos para a população compreender o papel do vereador do legislar. E parabéns pela escola estar encampando esse projeto. E assim extensivo aos professores da UNECI e ao também colega Vanduir, né, por esse projeto, então. E também, nesta mesma linha, eu tenho que cumprimentar o secretário da administração, o professor Valtuir, e parabenizá-lo, pois ele foi o mentor desse projeto em um outro momento aqui na Câmara de Vereadores, e inclusive quando a gente já fazia esse projeto na antiga SENEC,
né? E quando o vereador, o professor Valtuir, resgatou e fez ele um projeto para o nosso município, e a escola, então, está encampando. Parabéns. Cumprimentar também aos vereadores eleitos para a próxima legislatura, a diretora da casa, Noeli, que fez todo o empenho em auxiliar os meninos e as meninas, assisti algumas vezes isso, a nossa contadora Diane também, né, presente aqui, também ao pai, presidente da PP, Hélio, né, a imprensa escrita, que se faz presente também, a falada também, eu acho que o repórter Lauri já fez a sua saída, então. E dizer assim, aqui também nós temos a resposta do nosso resultado do IDEB no município, que começa lá com os pequenos, mas termina assim. Isto também é resultado e trabalho de escola, então, voltando novamente à fala do diretor, que sai das paredes da sala de aula e vem para a vida. Porque a política, gente, está presente em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente diz, eu não gosto de política, eu não me envolvo em política, você já está tendo uma posição. Mas ela está presente, porque nós estamos dependentes da esfera municipal, estadual e federal. E depende de nós fazer ela melhor. E vocês estão nesse caminho. Parabéns. Com certeza teremos bons legisladores e também outros cargos políticos no futuro. Fico muito feliz. E nesse sentido, eu quero cumprimentar com muito carinho a todos os alunos presentes. Dizer que eu estou com saudades e sentindo falta da energia de vocês no dia a dia na sala de aula, né? Enfim, parabéns para a escola, parabéns para vocês que assumiram e a todos os outros que pensaram juntos esse projeto, esse desafio. É um desafio, dá um frio na barriga, não dá? Mas depois a gente vê que tem que participar para valorizar. A gente só ama o que conhece. A gente só pode falar, criticar, sugerir a partir daquilo que a gente conhece, né? E que este aqui seja um motivo para vocês continuar se envolvendo na política do dia a dia do nosso município e principalmente participar das sessões realmente. Isso é importante, que vereador não é, de novo voltando à fala do diretor, estar aqui, mas se envolver lá fora também e procurar e ver quais são as situações que merecem ser destaque, ser sugeridas ou até criticadas para melhorar. Porque a nossa função, enquanto legisladores, é auxiliar para tornar o nosso município melhor. Então, vocês estão começando, jogando as sementinhas. Também parabéns pelas proposições, realmente, com certeza, muitas serão acatadas também nessa casa, além de que elas serão encaminhadas para o Executivo, tanto este ano ainda, ou para o próximo ano, então, para o novo prefeito também. Parabéns a todos e muito obrigada. E a casa, eu sempre digo, é a casa do povo. Venham, participem, a gente também sempre está aqui todas as tardes fazendo expediente, então, estamos aguardando todos vocês sempre. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Chamo também a professora Deonici para fazer uso da palavra. Quero saudar e, juntamente, quero desejar um bom dia a todos e agradecer também, já aproveitando, agradecendo a todos, ao presidente da sessão simulada do projeto Vereador por um Dia, senhor Christian Junior Donald, e os demais vereadores da mesa. Gostaria de agradecer e cumprimentá-lo também, o supervisor da gestão de rede de ensino da ADR, senhor Wilson, saudar a integradora de ensino, do ensino médio, Carla Dal Soto, também saudar a presidente da Câmara de Vereadores, a senhora Itamara Bagatini, o secretário de Administração e Finanças, Vantuir Dal Bosco, a diretora da casa, Noeli Grazel, a direção
professores, alunos, pais e público em geral. Também quero saudar e agradecer o meu colega Vanduir, ao professor Everton, que está sempre presente, nos ajudando, assim que nós precisamos, ele está sempre pronto. A todos, então, o meu bom dia. Eu acho que o nosso objetivo geral do projeto foi alcançado. O objetivo principal desse projeto foi contribuir e estimular a participação dos estudantes na prática legislativa do município e no exercício da cidadania. Uma jornada de 1000 milhas deve começar pelo primeiro passo. Eu acho que isso nós conseguimos atingir. Parabéns aos alunos e a todos vocês que se empenharam por esse momento. Estamos muito gratos. Também dizer que as ciências humanas envolve o conhecimento organizado que trata dos aspectos do ser humano nas suas dimensões individual e social. Se preocupam com o pensamento e a produção de conhecimento sobre a experiência humana que contribui para a formação integral da pessoa. Pode-se afirmar que as ciências humanas agregam e sintetizam uma série de saberes e fazeres elaborados de forma coletiva para os seus componentes curriculares e as demais áreas do conhecimento, a fim de potencializar as possibilidades de ação do sujeito no mundo. A ação pedagógica das ciências humanas contribui para o sujeito escolares tornar-se leitores críticos das relações sociais, socioambientais, políticas, econômicas, culturais, entre outras, que marcam o seu retorno, ampliando sua capacidade de reconhecer seus problemas e, assim, e acima de tudo, responder de forma participativa às questões e desafios presentes no cotidiano. A área das ciências humanas se organiza em torno dos conceitos estruturantes, tempo, espaço e relações sociais. O projeto Vereador por um Dia promove o exercício da cidadania que se expressa num conjunto de direitos e deveres que permite ao cidadão o direito de participar da vida política e da vida pública, podendo votar e ser votados, participando ativamente na elaboração de leis e do exercício de funções públicas. Por exemplo, hoje, no entanto, o significado da cidadania assume uma dimensão mais ampla que extrapola o sentido de apenas atender às necessidades políticas e sociais. Os alunos do ensino médio inovador tiveram a oportunidade de aliar a teoria com a prática, tendo a oportunidade de fazer parte desse projeto. Além de promover a cidadania, estamos incentivando o protagonismo juvenil, contribuímos com a formação de novos líderes, jovens, e dando a oportunidade de ter uma grande experiência para a vida toda. Os jovens de hoje saem da escola e não têm grande participação na tomada de decisões diante da sociedade onde vive, por falta de estímulos e de oportunidades ou de interesse próprio. Os alunos tiveram a oportunidade de ser vereador por um dia, puderam elaborar leis, fazer indicações e moções, como também vão fiscalizar e cobrar resultados, e sugerindo melhorias de trabalhos na administração pública. Sendo assim, o presente trabalho tem a finalidade de um novo olhar sobre esta realidade, sentindo-se agente participativo da sociedade em que vive.
A verdadeira cidadania passa pela vivência harmônica com o outro, pela capacidade de transformar princípios e valores em plenitude de benefícios coletivos. Aqui eu gostaria de fazer as palavras da doutora em educação, senhora Ariana Cosme, professora da Universidade de Portugal, onde ela fala assim que formar gente com plenitude para viver a cidadania na liberdade, com a possibilidade de construir conhecimento útil aos outros e para si. Daí a necessidade de formar as boas práticas sociais. Muito obrigado. Eu fico emocionada ao ver esses jovens fazer esse trabalho maravilhoso. Eu representar, então, os demais colegas. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado a todos que falaram. Eu também gostaria de falar um pouquinho, fazer uma palavra. Uma ressalva, na verdade, o que o Alan falou, de que, na verdade, não queremos colocar uma posição política, e sim mostrar o sentimento de repúdio do povo ao governo atual, que ele está fazendo não é democracia, e está nos atingindo, está atingindo os estudantes e os trabalhadores, está atingindo a base. Como é que eles querem evoluir destruindo a base? Então, Rousseau já falava que democracia é quando o povo tem um representante que age de acordo com a vontade do povo e não a vontade individual. E o que eles estão fazendo não é a vontade do povo, e sim é a vontade que eles acham que melhor para eles, ou que acham que é melhor para o povo. Então, claro que algumas reformas, como a reforma do ensino médio, ela é boa. Só que da forma como está sendo colocada não vai ajudar. Ela pode ser boa nos outros países. Aqui ela não vai ser boa por causa que ela vai ser implantada como o inovador foi implantado, e como o inovador não está surgindo efeito que deveria surgir, por causa que as pessoas não estão preparadas para receber então essa nova evolução do ensino médio. Então essa é a ressalva que eu queria fazer. E deixar livre, alguém mais quer falar? Certo? Pode. Um bom dia a todos. Quero aqui primeiramente justificar a ausência do prefeito Wilton. Ele teve que ir às pressas ontem para Florianópolis resolver uns problemas no dia de hoje lá, de convênios e outros mais. Então também aqui deixar essa justificativa de não estar presente. Mas cumprimentar a presidente desta casa, que aqui hoje é a autoridade maior, Itamara Bagatini, e ao mesmo tempo cumprimentar o presidente dessa sessão simulada, o Christian Junior Donat, e todos os demais vereadores. Mas ao mesmo tempo que eu cumprimento aqui os 9 vereadores, eu tenho que cumprimentar as dezenas de pessoas que também eu vejo que são vereadores por um dia. Certo? É ao mesmo tempo cumprimentar o diretor Pedro e dizer que a escola está fazendo um belo trabalho nesse sentido e que continuem assim. Porque quando os filhos de vocês todos estiverem sentados aqui, se a escola der seguimento, nós estaremos passando uma geração. E essa geração toda que passou, ela vai ter um olhar diferente sobre a política boa e sobre a política ruim. E aí que você faz as avaliações, certo? Então tudo isso vale a pena. E aquilo que o diretor Pedro dizia, falar mal do vereador porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque recebe, porque só trabalha pouco. Vocês aqui levaram alguns minutinhos para ler e argumentar aquilo que vocês tinham enquanto projeto. Mas vocês que estão aí, levaram horas, talvez dias, para deixar isso tudo prontinho. Quanta pesquisa, quanta discussão, e eu diria assim, que vários desses projetos que vocês têm aqui, ela mereceria audiências públicas em vários locais para discutir junto com a população, o que alguns governos não o fazem, para discutir qual é a melhor viabilidade para se implantar esse projeto.
Eu sempre digo para os meus companheiros, secretários e pessoas que trabalham no executivo, nós temos que ver algumas viabilidades. A primeira é a política. A viabilidade política é, eu preciso fazer, eu quero fazer, vai ser algo bom para a população? É isso? Então, se você atingir essa viabilidade de que é algo necessário para a população, para o cidadão, ok. Segunda viabilidade é a legalidade. Isso é possível fazer dentro de uma legalidade que está hoje nos parâmetros nacionais, estadual e municipal. E o terceiro é o financeiro. É possível fazer no município tal projeto? Talvez a questão política seja viável. A questão técnica, legal seja viável, mas muitas vezes a gente esbara no financeiro. Então dizer assim, todos os projetos muito bons. Não tem um que a gente diga, esse é melhor, esse é pior. Inclusive as falas dos outros colegas aqui, muito pertinentes. E talvez nós teríamos muito mais, mas o tempo é pouco. Então vejam bem, caros colegas, né, cidadãos, como nós todos somos, e aí eu quero ressaltar aqui algo interessante. Quando a gente acha que o jovem está acomodado lá na sua escola, na sua casa, não quer saber de nada, a gente vê um movimento como teve esses dias, e vocês acham que a gente não repara, mas a gente repara muito, nós adultos, nós envolvidos na questão políticas públicas, né? Não vamos falar da política eleitoral nem partidária, falando de políticas públicas. As pessoas estão de olho lá fora. Aquele movimento que vocês fizeram, não só aquele, mas outros movimentos, mostra que nós estamos com jovens atuantes e que estão olhando para a frente o seu futuro. E não aquele momento de apenas divertir-se, de apenas usar aquilo que hoje está às nossas mãos, mas pensar no futuro. Então, parabéns a vocês por aquelas iniciativas, por esta iniciativa, junto com a escola, com os professores, Vanduir e Dionissi, parabéns, né? Ao mesmo tempo, aqui quero agradecer, cumprimentar a Noeli, diretora, que é o braço direito, o braço esquerdo, e se tiver mais braços, dos vereadores, e de vocês também, acredito que foram, perfeito. E quando a gente fala, vereador só trabalha 1 ou 2 horas aqui, lembre-se das atribuições, né? Nós, os vereadores, têm 5, as principais, e uma delas é a legislativa aqui. Temos todos lá fora. Perfeito. Temos os novos vereadores, né, eleitos pelo povo, a Irmi e o Fernando, que provavelmente, e eu acredito piamente, que vão aqui representar todos vocês, independente de quem votou, não votou, até porque por isso que o voto é secreto, vai representar todos vocês junto com os outros 7 vereadores eleitos para os próximos 4 anos. Ao Wilson e a Carla, da gerência aqui da nossa região, vi o Wilson aqui falando do quão interessante é este projeto. A gente gostaria que levassem aos outros municípios essa ideia, as câmaras, as escolas, porque a gente sabe que todas as escolas, todas as câmaras geralmente têm 1 ou mais professores envolvidos com a vereança, certo? Então, nesse sentido, é muito interessante. E dizer, como o diretor Pedro já dizia, cumpri meu dever. Não cumpriu, você está começando a cumprir o teu dever. E que vocês façam o mesmo, que a partir daquele primeiro momento em que os professores levaram até vocês a ideia de participar do Vereador por um Dia, até hoje, sejam o primeiro passo dessa escalada. E que a gente continue, independente do lugar que vocês estejam, do lugar que vocês forem, que vocês fiquem sempre atentos às políticas públicas, que é o que vai ser a parte boa para o cidadão. Certo? E quando não é boa, nós temos que contestar, com veemência, inclusive. Nós temos as redes sociais, que é uma máquina incrível. E vocês não pensem que os deputados, tanto federais quanto os estaduais, ou os próprios vereadores, não estão atentos às manifestações do povo. Certo? Então usem bastante isso, trabalhem bastante isso nas escolas. Vocês estão terminando o ensino médio, mas vocês vão entrar para um outro ciclo, que é o ensino superior. Vocês vão estar dentro de uma especialidade, mas ao mesmo tempo, o amadurecimento de vocês, ele vai dar um up,
certo? Vai dar um pulo nesse período que vocês agora estão saindo do ensino médio para o superior. Enfim, cumprimentar a todos que estão aqui e que a gente possa ver nos demais anos tudo isso que vocês expuseram e que os colegas trabalharam durante esse período do projeto Vereador por um Dia. Então, agradecer o convite que foi me feito para trabalhar um pouquinho sobre as atribuições dos vereadores, e vocês viram na última eleição um detalhe que chama atenção: não foram eleitos os 9 mais votados, não é? Quem observou isso foi dessa forma. Mas este é o sistema. O sistema diz que você tem que trabalhar primeiro em grupo, na coletividade, para depois ver individual. E isso que aconteceu. Quem trabalhou mais no coletivo teve mais vereadores eleitos. Então, agradecer a todos, e eu acho que termino aqui dizendo 3 palavras que significa tudo isso que envolvem todos. Parabéns, parabéns e parabéns. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Encerrada a pauta de hoje, declaro encerrados os trabalhos desta sessão simulada do projeto Vereador por um Dia. Desejo um bom dia a todos.